A gente chega hoje para o final de mais uma série pequena aqui no livro de Ageu. E se você está com a sua Bíblia, eu te peço que abra a palavra do Senhor no livro de Ageu, no capítulo 2, versículos de 10 a 23. Ageu, capítulo 2, versículos de 10 a 23. Essa é a palavra do Senhor. Ao 24º dia do mês 9, no segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos. Pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei. Se alguém leva carne santa na orla de sua veste, e ela vier a tocar no pão, ou no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará isso santificado? Responderam os sacerdotes: não. Então perguntou Ageu: se alguém que tinha tornado impuro pelo contato de um corpo morto tocar em alguma dessas coisas, ficará ela imunda? Responderam os sacerdotes: ficará imunda. Então prosseguiu Ageu: assim é esse povo, e assim essa nação perante mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra de suas mãos, e o que ali oferecem, tudo é imundo. Agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia, antes de pôr pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de 20 medidas, e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50, havia somente 20. Eu vos feri com queimaduras, e com ferrugem, e com saraiva, e toda a obra das vossas mãos. E não houve entre vós quem se voltasse para mim, diz o Senhor. Considerai, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês 9, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai essas coisas. Já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado os seus frutos, mas desde este dia vos abençoarei. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu, ao 24º dia do mês, dizendo: fala a Zorobabel, governador de Judá: farei abalar o céu e a terra, derribarei o trono dos reinos, e destruirei a força dos reinos e das nações. Destruirei o carro e os que andam nele, os cavalos e os cavaleiros cairão, um pela espada do outro. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, meu servo, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Até aqui. O livro de Ageu começa no segundo ano do rei Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, e a gente viu que isso era 29 de agosto de 520 a.C. Agora, 3 meses e meio depois, a gente lê aqui, ao 24º dia do 9º mês, no segundo ano de Dario, portanto, 3 meses e meio depois. Tudo o que aconteceu aqui nesse livro aconteceu em 3 meses e meio apenas, ou seja, um período curto de tempo. Entretanto, algo extraordinário passa a acontecer. Gente, a atualidade de Ageu é impressionante. É impressionante como as palavras que a gente vê aqui e os cuidados que Ageu tem com a igreja de Deus é precisamente aquilo que a gente precisa e deve ouvir nos dias de hoje. Naquela geração, os crentes estavam vivendo de forma hipócrita. Naquela geração, os crentes estavam vivendo tendo Deus como Deus santo, como um Deus bom, tendo Deus como um Deus verdadeiro, como alguém que pune os pecados, mas como alguém que abençoa. Isso tudo estava nos lábios das pessoas. Isso tudo estava na doutrina, na teologia, em tudo aquilo que era ensinado.
Entretanto, queridos, ainda que Deus era anunciado como santo, como justo e como bom, cada um continuava a viver de si para si mesmo. Essa bondade de Deus que era falada, ela não era vivida na vida das pessoas. As pessoas, ao invés de buscarem o bem do próximo, o bem do outro, estavam buscando apenas o seu próprio bem. O seu próprio bem-estar. A gente viu isso desde o começo do livro de Ageu. Vocês estão preocupados com as suas próprias casas, elas já estão apaineladas, enquanto a casa do Senhor permanece em ruínas. Vocês estão preocupados com a sua própria vida, vocês estão preocupados com o seu próprio trabalho, com aquilo que traz conforto para vocês, enquanto há tanto para fazer ainda para a obra do Senhor. Muitos, queridos, e ouvi, acho que a Princesa estava comigo essa semana, quando a gente viu uma pesquisa que uma grande parte dos desigrejados de hoje em dia são precisamente por enxergar na instituição da igreja essa hipocrisia. Como é que eles dizem que amam tanto a Deus, mas eles não conseguem se perdoar entre si? Como é que eles dizem que amam tanto ao Senhor, que Deus é um Deus santo, e eles vivem fazendo negócios errados nas suas próprias empresas? Como é que eles dizem que podem amar tanto a um Deus que é perdoador, a um Deus que é maravilhoso, a um Deus que gosta de abençoar, se eles não gostam de abençoar os outros e estão vivendo simplesmente de si para si mesmos? E essa pesquisa, queridos, ela trouxe de fato um incômodo para o meu coração, porque de fato falta compaixão, falta perdão, falta amor. E conquanto a doutrina seja ensinada, conquanto a verdade seja dita, as pessoas muitas vezes continuam a aplaudir a verdade, mas a viver como se ela não existisse. As pessoas continuam a dizer: puxa vida, que coisa boa, essa doutrina extraordinária, mas não conseguem aplicar essa doutrina na sua própria vida. E por mais que Ageu e Zorobabel e Josué tenham pregado, tenham ensinado, por muito tempo, pelo menos esses 3 meses e meio aqui, a gente percebe que o povo começou a ajeitar algumas coisas, mas a gente vai perceber que isso não era suficiente para impressionar a Deus. O texto aqui fala de uma glória maior. A gente viu no domingo passado que a glória da segunda casa seria maior do que a glória da primeira casa. E a gente percebeu que isso se aplicava não necessariamente ao templo que estava sendo reconstruído, porque a glória do templo segundo não era maior do que o primeiro, mas isso era uma demonstração de que na desvanecência, na diminuição da glória externa, a Bíblia estava apontando para o templo verdadeiro, que é o corpo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os discípulos entenderam isso, João diz lá em João capítulo 2, quando Jesus ressuscitou dentre os mortos. Portanto, o templo que foi destruído foi reconstruído em 3 dias. E a partir da ressurreição de Cristo e consequente Pentecostes, gente de toda tribo, de toda língua, de toda raça e de toda nação vem para adorar esse Deus. E eu e vocês estamos aqui fazendo precisamente isso no dia de hoje. Mas falando de uma glória maior, ele usa aqui um linguajar de destruição. O versículo 15 do texto que a gente leu diz assim: agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia, antes de pordes pedra sobre pedra. Jesus, a gente vai ver isso daqui a pouco, vai usar essa expressão no sermão profético, quando ele usa precisamente essas palavras, dizendo: vejam, que não vai ficar aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Tudo que vocês constroem com muito esforço, tudo que vocês constroem fazendo tudo que está nas forças de vocês, ainda que seja um templo ao Senhor, ainda que seja a igreja do Deus vivo, tudo o que vocês fazem na força de vocês será completamente destruído. Será completamente varrido de existência, porque só sobra, de fato e de verdade, aquilo que nós fazemos para o Senhor.
E ainda numa linguagem de destruição, no versículo 21 em diante, ele diz: farei abalar o céu e a terra. Eu vou destruir todos os intentos das nações. E queridos, para quem entende um pouco o que está acontecendo mundo afora, isso aqui é confortante para o crente verdadeiro. A gente está preocupado com o que está acontecendo na política, a gente está preocupado com o que está acontecendo nas civilizações dos nossos países. Entretanto, a palavra de Deus é essa: farei abalar os céus e a terra. Está tudo sob controle, está tudo nas minhas mãos. Não há o que temer. Orem e trabalhem para que o melhor seja estabelecido. E a gente vai daqui a pouco lá para Mateus 24 para entender esse linguajar sendo usado por Jesus ali. Entretanto, apesar dessa linguagem de destruição, ele diz assim: mas neste lugar darei paz a vocês. Então, com a destruição em mente, qual é a esperança que o povo de Deus poderia ter? Qual é a esperança que eu e vocês podemos ter quando o que a gente olha ao nosso redor não é extraordinário demais aos nossos próprios olhos? Domingo passado a gente começou com o Salmo 131. Não anda o Senhor à busca de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Então, a gente precisa entender, e esse texto vai ser dividido aqui em dois momentos distintos. O primeiro é o Senhor Jesus, pela boca do profeta Ageu, falando clara e categoricamente que existia ali uma religião oca, sem sentido, sem razão, sombria. E ainda que ele estivesse falando sobre o judaísmo, eu quero que você entenda que a aplicação disso, queridos, hoje é para a igreja do Deus vivo e verdadeiro. A aplicação disso aqui para vocês é para que nós nos olhemos, observemos a nossa própria vida, as nossas próprias prioridades, observemos as nossas próprias escolhas que fazemos no nosso dia a dia, para saber se esse texto está ou não falando comigo e com vocês. Os cultos eram vibrantes. A lei, a gente vai perceber aqui, era lembrada. Mas a gente vai perceber que, apesar de tudo isso, Deus não estava satisfeito. Os cultos eram vibrantes por quê? Porque os textos paralelos, inclusive o texto anterior de Ageu, mostram que os sacrifícios estavam acontecendo. Mostram que o templo, ainda que não totalmente reconstruído ainda, estava funcionando. Os levitas, os sacerdotes, eles estavam fazendo aquilo que deveriam fazer. As igrejas têm cultuado a Deus no dia de hoje. As igrejas têm cultuado a Deus até com muita pompa, até com muita alegria exterior. Será que isso impressiona a Deus? Ou será que apenas isso impressiona a Deus? A lei estava sendo observada. Esse texto aqui você percebe que Ageu é dito a ele para perguntar aos sacerdotes: olha, pergunta esses detalhes sobre a lei. Se alguma coisa impura tocar em alguma coisa limpa, no vinho, no cereal, aquilo vai se tornar impuro ou aquilo vai se tornar limpo? Aí os profetas dizem: claro que vai se tornar impuro. Mas espera aí, se alguma coisa pura toca num corpo morto, e aí isso vai e toca em alguma coisa do sacerdote, o que é que acontece? Será que purifica? Ele diz: não, fica imundo. A lei dizia que quando as pessoas tocavam num leproso, ou tocavam numa mulher com fluxo de sangue, ou quando tocavam em alguma coisa que era considerada, ou num animal morto, ou em qualquer coisa que era considerada impura, aquela pessoa tinha que, por causa da sua impureza agora, passar por um ritual de purificação. Pois bem, Jesus, ele era o contrário. Ele tocava nos leprosos e os leprosos se purificavam. Ele tocava nas mulheres com fluxo de sangue e as mulheres eram purificadas. Ele tocava em mortos e os mortos ressuscitavam. Entretanto, não é assim conosco. Conosco a gente percebe que a impureza, a maçã podre, ela vai sempre apodrecer as maçãs que estão necessariamente boas. E é esse o ensinamento de Jesus aqui, pela boca do profeta Ageu. Ele está dizendo: olha, vocês estão excelentes no conhecimento da lei.
Só está faltando aplicar. Só está faltando agora vocês viverem precisamente isso que vocês dizem crer. Muito embora eles estivessem vibrantes, cultos cheios, a lei e o culto estavam preservados, o balde de água fria é jogado aqui no versículo 14, eu queria que você lesse aí no versículo 14. Assim é este povo, e assim é esta nação perante mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra de suas mãos e tudo o que ali oferecem. E o que é que eles estavam oferecendo ali, queridos? Culto, lei, ensino, coisas puras nos lábios. E a conclusão do versículo 14 é: assim é este povo e tudo que oferecem, tudo é o quê? Imundo. Deus não se impressiona com absolutamente nada que a gente possa oferecer. Deus não se impressiona com absolutamente nada, ainda que estejamos categoricamente corretos na nossa doutrina e na aplicação da lei. Entenda os versículos anteriores. Quando eu citei aqui para vocês essa pergunta dos sacerdotes, é dos versículos 10 a 13 aí. Eles estavam com tudo na ponta da língua. Eles sabiam precisamente a verdade. Mas deixa eu dizer para você, queridos, não adianta você saber a verdade se você não vive a verdade. Não adianta você conhecer a doutrina se você não vive a doutrina. Não adianta você conhecer cada detalhe da teologia mais pura, mais santa, se a sua vida, de uma forma hipócrita, tem sido precisamente o contrário daquilo que os seus lábios dizem, ou pelo menos daquilo que a sua mente pensa. Agora, como é que pode isso? A gente está fazendo tudo exteriormente certo, religiosamente certo. Por que o Senhor não aceita? E a resposta está exatamente aí. Porque Jesus não está preocupado com a nossa religião. Jesus não está preocupado com aquilo que a gente pode fazer exteriormente. Por isso que em Mateus 24, os discípulos também levam um outro balde de água frias aqui. Quando eles perguntaram a Jesus sobre a estrutura desse mesmo templo, e a gente vai perceber que no mesmo lugar, Jesus vai usar as mesmas palavras. Mateus capítulo 24, versículos 1 e 2, se você puder abrir aí, veja, confirme. Jesus está indo com os discípulos e os discípulos estão empolgados, mostrando as estruturas do templo. E ao mostrar as estruturas do templo, Jesus diz assim: vocês não veem tudo isso? Eis que não vai ficar aqui, ele usa a mesma expressão de Ageu, pedra sobre pedra, que não seja derribada. O linguajar é usado por Cristo aqui, queridos, precisamente para demonstrar como as coisas do Evangelho são muito claras, mas o povo continuava com dura cerviz. A verdade era muito bem exposta por Ageu, era muito bem exposta pelos sacerdotes e muito bem compreendida por Zorobabel. Mas o povo, domingo após domingo, semana após semana, continuava, como hoje continua, vivendo do mesmo jeito. Não há mudança real. Não há mudança sequer gradativa. As pessoas continuam sabendo mais e vivendo menos. A hipocrisia apenas aumenta. A forma como as pessoas lidam com o Evangelho se torna cada vez mais perigosa. Porque a quem muito é dado, muito será cobrado. É por isso que o povo é chamado para considerar. É chamado a refletir, a pensar. E é isso que a gente vai fazer agora, queridos, nos versículos 15 a 18. Agora, pois, considerai. Deus disse, tudo é imundo. Agora pensem, considerem, reflitam. Considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia. Antes de pordes pedra sobre pedra no templo do Senhor, a gente já tratou sobre isso. Antes daquele tempo, alguém via um monte de 20 medidas e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50 e havia somente 20.
E parece com as conversas que eu escuto hoje em dia. Pastor, eu trabalho muito e não dá. O meu tempo simplesmente não tem mais. Eu não tenho como priorizar as coisas de Deus, porque eu não estou conseguindo pagar minhas próprias contas. E posso dizer, não vai dar. Vai piorar. Se você não entender que a prioridade da sua vida é o Evangelho, é o reino de Deus. Se você não entender que a prioridade da sua vida é Cristo, a gente vai chegar nele daqui a pouco. Tudo o que você fizer é imundo diante dos olhos de Deus. E aquilo que poderia ser 50 vai ser 20. E aquilo que poderia ser 40 vai ser 20. Por quê? Porque as circunstâncias, porque a dificuldade? Não, veja como Deus continua a dizer. Versículo 17. Eu vos feri com queimaduras, e com ferrugem, e com saraiva, e com todas as vossas mãos, e não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Eu estou mostrando para vocês, eu estou mandando as dificuldades, eu estou mandando as turbulências, eu estou mandando as saraivadas, e vocês ainda estão continuando sem se voltar para mim. Que tolice é essa, povo de Deus, dizia Ageu. E como pastor dessa igreja, eu não posso dizer outra coisa, mas que tolice é essa, povo de Deus, de continuar vivendo a mesma vidinha, ainda que as dificuldades estão aí tão claras diante de vocês. Por quê? Porque Deus graciosamente, Ele manda essas coisas para nos acordar, para que a gente reflita, para que a gente pense, para que a gente considere. Essa é a palavra que está sendo utilizada aqui. Ainda o que vimos lá em Abacuque, é precisamente o que é descrito aqui. Vocês lembram lá de Abacuque capítulo 3? Antes disso tudo acontecer, isso aqui era pelo menos 100 anos antes disso aqui. Abacuque teve uma conversa com Deus e Deus disse assim, eu vou mandar os caldeus e vou acabar com tudo se vocês não se converterem. Abacuque entende que o justo vive pela fé e não pelas circunstâncias. E aí no final, Abacuque faz o seguinte salmo. Todo mundo conhece aqui. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, que os currais sejam arrebatados, que as ovelhas sejam arrebatadas do curral e os bodes arrebatados do aprisco, ainda assim, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Mas, Abacuque disse, essas coisas vão acontecer se vocês não se converterem. E veja se elas não aconteceram. Versículo 18, considerai, pensem, reflitam. Eu vos rogo desde este dia em diante, desde o 20º dia do 9º mês, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai nessas coisas. Versículo 19, já não há cimento no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira, a oliveira não têm dado os seus frutos. Entendam. Deus está usando o mesmo linguajar para dizer, eu cumpro as minhas palavras, eu cumpro as minhas promessas, eu cumpro as minhas ameaças. Eu disse que ia apertar, vocês não se converteram, apertou. E quem está de pé, veja só, quem está de pé, ou pensa estar de pé, não estando priorizando a vida de Deus, cuidado, para que não caia, é o que diz a palavra do Senhor. Então, eu e vocês precisamos refletir nisso aqui. O que é que Deus vai precisar fazer para nos acordar, como gente, como famílias, como igreja? O que é que Deus vai precisar fazer conosco, para que a gente entenda e acorde dizendo, puxa vida, é verdade, eu preciso priorizar o Senhor, eu preciso priorizar a vida do reino. Acorda, gente. Acordem para a realidade de que isso aqui não é um show, não é um espetáculo. Isso aqui não é simplesmente um bate-ponto espiritual para que no domingo que vem você receba alguma carga maior. Não! A gente não pode brincar com o Evangelho. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Os que semeiam para a sua própria destruição vão colher essa destruição. A gente está preocupado, muitas vezes, como os salmistas, que os outros, os ímpios, estão se dando tão bem.
o dia dele está contado e vai chegar. A gente não precisa se preocupar com essas coisas. Deus está preocupado comigo e com vocês. É por isso que o segundo e último ponto desse texto aqui traz uma promessa, a promessa de um homem, muito mais do que uma religião. A gente não está aqui por causa da Igreja Esperança. A gente não está aqui por causa do pastor Samuel. A gente não está aqui porque a gente é presbiteriano. A gente não está aqui porque a gente gosta de estar na presença uns dos outros. Se qualquer uma dessas coisas for a razão de você estar aqui, querido, pelo amor de Deus, acorde. Pelo amor de Deus, entenda. Não são essas as razões. A gente não está aqui porque a gente tem uma estrutura. A gente não está aqui porque a gente tem uma liderança formada. A gente não está aqui porque é fácil estar aqui, não. Mas enquanto vocês estiverem priorizando as suas próprias vidas e fazendo as escolhas do jeito que muitos têm feito, a mão de Deus vai continuar pesando. Se a gente parasse aqui, a pergunta seria: o que é que adianta cultuar? O que é que adianta a gente fazer, pelo menos exteriormente, o que está certo, se Deus só quer a perfeição? Se Deus só aceita aquilo que foi lido no Salmo 15, aqui no início. Um homem íntegro, um homem reto, um homem que faz tudo certinho, que jura com dano próprio e não se retrata. Procura esse homem. E eu posso garantir para você, querido, que você não vai achar esse homem. Você não vai achar esse homem atrás desse púlpito. Você não vai achar esse homem sentado nesses bancos. Você não vai achar esse homem em absolutamente canto nenhum, se você não procurar nas páginas desse livro e encontrar apenas um. Apenas um. O nome que é dito que está acima de todo nome. O nome que diante de quem todo joelho se dobrará um dia e toda língua confessará que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E se você tem vivido a sua própria vida pelo seu próprio nome, pela sua própria família, pelo seu próprio conforto, essa palavra deve trazer pavor para você. Porque a destruição de Deus virá. Porque Ele não aceita menos do que tudo de você. Ele não aceita menos do que total e completa rendição ao seu nome e ao que Ele é. Ele só aceita a perfeição. Mas mesmo assim o versículo 19 termina dizendo isso. Mas desde este dia eu vos abençoarei. Perceba que agora o tom muda. Perceba que agora não vai depender necessariamente de mim ou de vocês. Perceba que agora o povo continuava a escutar tudo que vocês fazem é imundo. Mas eu vou abençoar vocês. Eu vou abençoar pelo que vocês estão buscando fazer, pelo crescimento de vocês. É uma promessa baseada não nas nossas obras, mas na sua graça. As palavras finais, queridos, dessa profecia são surpreendentes. E se você parar para pensar, vem no mesmo dia da pregação de Ageu. Ele repete, veja aí, o versículo 10 diz assim: ao 24º dia do mês nono. E o versículo 19 diz, já no nascimento do celeiro, mas desde este dia eu vos abençoarei. Versículo 18, desde este dia em diante, desde o 24º dia do nono mês. E no versículo 20, a palavra do Senhor, segunda vez a Ageu veio no 24º dia do mês. O mesmo dia, esses três acontecimentos aparecem aqui. O povo recebe uma lapada grande. O povo recebe a notícia de que eles não estão agradando ao Senhor e tudo que eles fazem é imundo. E o profeta diz, reconheçam isso. Considerem. Veja se não é isso que está acontecendo com vocês. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Essa pergunta está implícita aqui. Vocês estão felizes com o tipo de vida cristã que vocês estão vivendo? Está trazendo para vocês gozo, paz, esperança, o tipo de evangelho que vocês estão vivendo? Mas desde o dia em que eu vos abençoar, desde aquele dia em diante, o povo ainda estava subjugado aqui, queridos, pelo Império Medo-Persa. Lembre-se, ainda que eles estivessem de volta em Jerusalém, o templo por construir, as muralhas
mais ou menos construídas. Eles ainda tinham que pagar tributo a César. O Império Medo, não a César, mas ao Império Medo-Persa. Eles ainda eram escravizados, eles ainda eram subjugados pelo rei Dario. E Zorobabel, que era o descendente de Judá, o descendente de Davi, ele era um mero governador, empossado ali pela benevolência desse tal imperador. Ele nunca foi considerado rei, nunca teve esse título, portanto, nem toda a alegria seria suficiente para apagar da memória do povo, que a rigor, eles ainda eram cativos, peregrinos. Portanto, não importa a circunstância, a situação que a gente esteja. Aqui é uma promessa, queridos, que nos leva novamente a Mateus capítulo 24. A partir do versículo 20, 21, fala a Zorobabel, governador de Judá: farei abalar os céus e a terra, derribarei o trono dos reinos, derribarei o rei e a força dos reinos e das nações, destruirei o carro e os que andam com eles, os cavalos e os seus cavaleiros cairão pela espada um do outro. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei ao Zorobabel, filho de Salatiel, meu servo, diz o Senhor. Perceba aqui, queridos, que há promessas absurdas aos olhos humanos. Há promessas que aos olhos humanos a gente não consegue compreender. Fala a Zorobabel, governador de Judá: farei abalar os céus e a terra. Todos os reinos estão nas mãos do Todo-Poderoso. Perceba que, mais uma vez, assim como ele disse: eu feri vocês, eu trouxe a saraivada para vocês, ele agora diz: eu faço isso para as nações. Eu derrubo, eu destruo, eu desembaraço eles. Naquele dia, queridos, espiritualmente, um reino inabalável seria estabelecido. E por assim dizer, Zorobabel, na pessoa do seu descendente, receberia esse alento do versículo 23. Eu te farei como um anel de selar, porque eu te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Aí você volta para a história. Vamos ver se Zorobabel um dia se tornou rei de Israel. A gente volta para a história, a promessa do templo ser reconstruído. A gente diz: vamos ver se o templo foi reconstruído mais uma vez, depois que ele foi destruído. A gente volta para a história, e toda a promessa de prosperidade, de paz, de um descanso eterno. Olha para o povo de Israel e vê se eles vivem em paz. Olha para o local e vê se está tudo tranquilo por lá. E a pergunta é: peraí, será que Deus, ele não cumpriu as suas palavras? Será que Deus, ele não cumpriu as suas promessas? Queridos, não é isso. Aqui Zorobabel está recebendo a notícia de que ele receberá um anel, de que ele receberá um selo, de que ele será o rei de Israel. E por que ele nunca foi? Porque em Mateus capítulo 1, que a gente vai entender precisamente sobre o que Ageu estava falando aqui. Mateus capítulo 1, versículo 1 diz assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E aí tem toda a filiação dele. Versículo 12: depois do exílio na Babilônia, precisamente o nosso tempo aqui, Jeconias gerou a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, e Zorobabel gerou a Abiúde, e assim por diante, até o versículo 16, que Jacó gerou a José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. A promessa de Salatiel, a promessa de Zorobabel foi cumprida na pessoa do seu descendente. A promessa de Davi foi cumprida na pessoa do seu descendente. A promessa do filho de Davi, Salomão, foi cumprida na pessoa de Cristo. A promessa a Abraão, que nele todas as nações da terra foram cumpridas na pessoa de Cristo. Queridos, em Cristo nós temos um reino inabalável, que independentemente do que acontece ao nosso redor, nós estamos seguros, porque quem poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, morte, nudez, dificuldades? Nada pode nos separar desse amor. Portanto, esse grito que o profeta Ageu dá para que o povo considere, é o grito que eu e vocês precisamos ouvir nessa manhã. Como estamos vivendo a nossa própria vida diante do Senhor? Será que nós confiamos na sua palavra?
Será que nós confiamos nas suas promessas? Será que nós entendemos que isso aqui é fiel e verdadeiro? Porque senão, continue a viver na sua hipocrisia. Continue a viver a sua vidinha. Continue, talvez, vindo para a igreja no domingo para cumprir tabela. E se isso for duro demais para você ouvir, procure outra igreja. Vá para um lugar onde você vai ter coceiras dos ouvidos. Mas eu queria que aqui se levantasse uma nação de gente, de brios, de gente que pensa o evangelho como prioridade na vida, de líderes que entendem que não há absolutamente nada mais importante do que adorar e louvar o nome do Senhor. Não vivamos mais, queridos, nenhuma hipocrisia. Tem muita gente, aquela pesquisa disse isso, que está fora das igrejas por causa da nossa hipocrisia. E o que é que a gente pode fazer para trazê-los de volta? Não é chamando para um almoço depois do culto. É a gente mudando de vida. É a gente priorizando a vida do reino. É a gente entendendo que não há absolutamente nada nesse mundo que seja mais importante do que no dia do Senhor estar presente para adorar o Senhor. É a gente entender que não há absolutamente nada nesse mundo que seja mais importante do que viver com integridade a verdade do Evangelho. E se Deus é bom e perdoador, queridos, que nós sejamos bons e perdoadores. Se há problemas para serem resolvidos, resolvam. Resolvam. Se há casamentos para serem resolvidos, resolvam. Não brinquem com Deus. Não brinquem com o Evangelho. Porque, repito, aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Que hoje, assim como foi nesse dia, quando Ageu pregou essa dura palavra, possa haver um despertamento espiritual. Possa haver de fato e de verdade uma mudança de vida, uma mudança de rumo, de roteiro. E que você não espere pelos outros. Que você não espere por um avivamento que atinja cada família ao seu redor. Mas que você, diante de Deus, tome a decisão de dizer, a partir de hoje, como Josué, eu não sei o que vocês vão fazer, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que o Senhor possa abençoar e aplicar essa sua palavra. E que o livro de Ageu, tão atual, possa falar profundamente aos nossos corações.